Bem-vindo ao BizuCast, o podcast que transforma a lei seca em conteúdo direto, claro e útil para quem trabalha ou quer trabalhar na segurança pública. Aqui você ouve as principais leis federais cobradas nos concursos e aplicadas no dia a dia dos agentes da lei. Quer ir além? Acesse kbizu.com e tenha acesso a conteúdos exclusivos. BizuCast, a qualquer hora, em todo lugar, no seu ritmo. Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje o nosso foco é num tema, fundamental. O que define um crime militar em tempo de paz aqui no Brasil? Oi. Pois é, um tema bem complexo, né? E a resposta tá toda lá no artigo 9º do Código Penal Militar. Exato. Nossa fonte hoje é o próprio CPM, né? O Decreto-Lei 1001 de 69, com as mudanças que vieram depois. Uhum. Entender isso é crucial, né? Principalmente quando a gente pensa na atuação diária dos policiais militares, dos bombeiros militares nos estados. Com certeza. Afeta diretamente a vida deles e a nossa. Então, nossa missão aqui é meio que desempacotar esse artigo 9º, sabe? Ver quando uma conduta vira crime militar e, o mais importante talvez, quem é que julga isso. Vamos nessa. Vamos lá. E, olha, a primeira coisa é que o artigo 9º, ele não dá uma definição única, simples, ele abre um leque de possibilidades. O inciso 1, por exemplo, fala daqueles crimes que, só existem na lei militar mesmo. Tipo deserção? Isso, a deserção é o clássico. São os crimes propriamente militares, ou então crimes que até existem na lei comum, tipo lesão corporal, mas que o Código Militar define de um jeito um pouco diferente. São os impropriamente militares. E isso vale para qualquer um que cometa em tese? Entendi, mas acho que o ponto que mais pega no dia a dia, principalmente para PM e bombeiro, é o inciso 2º, né? Que fala dos crimes cometidos por militares da ativa. Exato. Ali o foco muda para quem comete e em que situação. Não é só o crime em si. Certo. E aí tem as alíneas, né? A é militar contra militar, ambos na ativa, ok. A B é dentro de lugar militar, tipo quartel, Isso. contra civil ou militar da reserva reformado. Mas a linha C, essa sim parece ser o X da questão para a rua, né? Militar em serviço ou agindo por causa da função, mesmo fora do quartel. Isso. Mesmo fora de área militar, e o crime é contra civil ou militar da reserva ou reformado. É aí que entram muitas situações de policiamento, de bombeiro atendendo ocorrência. Total. Pensa num desacato durante uma abordagem. Uma abordagem que, escala para uma lesão corporal. Isso, então poderia ser julgado pela Justiça Militar Estadual. Geralmente sim, tá? Para essas situações do inciso 2º envolvendo PMs e bombeiros dos estados em serviço, a competência tende a ser da Justiça Militar Estadual. Que é diferente da Justiça Militar da União, que a gente vai falar. Exato. E ainda tem a linha E no inciso 2º, que é sobre crimes contra o patrimônio ou a ordem administrativa militar, cometidos por militar da ativa. Beleza. E o inciso 3? O 3 meio que vira o jogo. São crimes cometidos por civis ou por militares da reserva ou reformados, contra as instituições militares. Entendi. Protegendo a instituição. Exato. A linha A, por exemplo, fala de dano ao patrimônio militar, tipo pichar o muro de quartel, ou contra a ordem administrativa. E a D é interessante, protege o militar que está de serviço, tipo vigilância, guarda, policiamento, contra crimes cometidos por esses grupos. Nossa, então a lei estende essa proteção para a função mesmo, né? Exatamente. Mostra a importância que o legislador deu para proteger não só o patrimônio, mas a própria operação militar. Certo. Agora, vamos para o ponto que costuma ser mais polêmico, mais sensível, que vira notícia, crime doloso contra a vida de civil, homicídio intencional cometido por militar. Como fica isso? Aqui a coisa se divide bem e está nos parágrafos do artigo 9º. O parágrafo 1º, ele estabelece a regra geral. E qual seria essa regra? Se um militar, e aqui inclui o PM, o bombeiro militar do Estado, em serviço comete um homicídio doloso, com intenção, contra um civil, a competência para julgar é do tribunal do júri. Então vai para a Justiça Comum. Exato, Justiça Comum através do júri popular. Essa é a regra para quase todas as situações envolvendo as forças estaduais no seu trabalho normal. Ok, regra geral clara.
PM ou bombeiro matou civil com intenção, em serviço, vai para o júri. Mas você falou que divide. Então tem exceção? Tem, e é uma exceção bem específica mesmo, que veio com leis mais recentes, a 13.491 de 2017, depois ajustada pela 14.688 de 2023. Essa exceção está no parágrafo 2º. Parágrafo 2º. E para quem vale essa exceção? Ela vale só para os militares das Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica. E mais, somente em contextos muito, muito específicos. Que contextos seriam esses? Olha, a lei lista cumprimento de atribuições dadas pelo presidente ou ministro da Defesa, ações de garantia da lei e da ordem, as GLOs. Ah, aquelas operações onde o exército vai para a rua. Isso, ou em atividades de segurança de instituição militar, ou em missões de natureza militar mesmo. Nesses casos, e só nesses, se um militar das Forças Armadas cometer um homicídio doloso contra um civil, aí sim o julgamento será pela Justiça Militar da União. Entendi. Então, peraí. A grande diferença é: PM e bombeiros são militares estaduais. Se eles, em serviço normal na rua, cometem homicídio doloso contra civil, a regra é o júri. Parágrafo 1º. Isso. Mas se for um militar das Forças Armadas, do Exército, por exemplo, numa operação de GLO específica, aí a história muda e vai para a Justiça Militar da União. Parágrafo 2º. Exatamente essa a distinção crucial. A lei criou um foro especial para a Justiça Militar da União nesses casos de homicídio doloso contra civil, mas restringiu muito, só Forças Armadas e só naquelas missões específicas. Para a rotina da PM e do bombeiro, a regra do júri continua valendo. Nossa, é uma diferença bem significativa de tratamento, né? Com certeza. E é talvez o ponto mais importante para entender a aplicação prática do artigo 9º hoje em dia, especialmente nessa questão da violência policial e da responsabilização. Fazendo um resumo rápido, então. O artigo 9º é complexo. Define crime militar em tempo de paz, olhando quem fez, contra quem, onde, como. Muita coisa que PM e bombeiro fazem em serviço pode sim cair na Justiça Militar Estadual, lá pelo inciso 2º. Correto. Mas o caso extremo, o homicídio doloso contra civil, a regra geral é Justiça Comum, Tribunal do Júri, parágrafo 1º. A exceção bem pontual é para as Forças Armadas em certas operações, que aí vão para a Justiça Militar da União, parágrafo 2º. Perfeito. É essa arquitetura básica que a gente precisa ter em mente. Entender isso é fundamental mesmo, para analisar a responsabilidade, a jurisdição, enfim, como o sistema funciona ou deveria funcionar. Sem dúvida. Fica então aquela pergunta para a gente pensar, né? Com essa divisão toda de leis, de justiças comum, militar estadual, militar da União, especialmente na interação do dia a dia da PM, do bombeiro com a população, como é que a gente garante que a aplicação da lei seja cada vez mais clara, mais justa, mais previsível para todo mundo envolvido, tanto para o agente de segurança quanto para o cidadão? É a grande questão, né? Como equilibrar a necessidade de controle, de justiça, com as especificidades da função militar. Um desafio constante. Este foi mais um episódio do BizuCast, sua dose de conteúdo jurídico direto e sem enrolação. Quer aprofundar seus estudos? Acesse agora kibizu.com. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá, bons estudos e foco na missão!